Bom dia, gente. Vamos dar continuidade. Começando hoje um novo assunto, falando sobre equações de primeiro grau com duas variáveis. Nós vamos aprender o que é um par ordenado, qual é a sua representação gráfica, como resolver um sistema com duas incógnitas. Aí, esse assunto ele é um pouquinho extenso e um pouquinho difícil também. Porém, nós vamos conseguir. Já o próximo assunto vocês vão adorar, que é estatística. Vocês vão amar o capítulo 7. Agora, o capítulo 6, ele não é grande em páginas, mas nós vamos perder um bom tempo com ele. Então, inicialmente, vamos falar sobre o que é um par ordenado. Quando eu falo par ordenado, o que é que vocês associam? O que é que vem à mente de vocês quando eu falo um par ordenado? Várias coisas. Falaram várias pessoas ao mesmo tempo. Pares que estão em ordem. Números pares consecutivos. Vamos lá, um por vez. Quem quer falar primeiro? Para mim eu ouvir direitinho. Eu. Diga. Pares, pares em ordem. Pares em ordem. Mais alguém? Eu. Pode dizer. Pares consecutivos. Pares consecutivos. Quando eu falo par, eu estou falando o quê? Que nós temos quantas pessoas, quantos objetos, quantas variáveis juntas? 2 ou mais. 2 ou mais. Só 2. Um par se refere a duas variáveis, a duas pessoas ou a dois objetos de qualquer forma geral. Mas um par são duas coisas. Aí, quando eu falo ordenado, porque o que estabelece uma ordem. Então, um par ordenado é o quê? Consiste em dois elementos que sempre vai ter uma ordem. E qual é essa ordem? Aí, vou aqui fixar o vídeo para a gente começar. Aí, observem, gente. Par ordenado. Quando eu falo... Professora, só levanta um pouquinho a câmera. Pronto, aí tá bom. Quando eu falo em par ordenado, eu estou me referindo a um par de valores, como por exemplo aqui, ó, 1, 3. Nós temos um par ordenado. Porém, genericamente, nós vamos sempre chamar o primeiro valor que está nesse ponto, sempre vai ser o valor correspondente a x. E quem vai ser o segundo valor? Vai ser o valor correspondente a y. Então, gente, quando eu falar em um par ordenado, sempre vai ser desse estilo aqui, ó. Em que o primeiro valor sempre vai representar o valor de x. E o segundo valor vai representar o valor de y. Estou entendendo? Entendi. Agora, observem uma coisa, ó. 1, 3, ele é igual a 3 e 1. Esses dois pares ordenados aqui, eles são iguais? Não? Não. Sim, Não é porque tá em ordem?
Ou não? Observe, 3 é igual a 3, 1. Não. Não. Não, exatamente. Muito bem, gente. Esses dois pares, eles são diferentes. Por quê? Quem é o valor de x no primeiro par ordenado? 1. 1. Quem é o segundo? Quem é o valor de y no primeiro par ordenado? 3. Eita. Agora, já observe no segundo par ordenado. Quem Ô, é o... professora, Oi. as aulas vão voltar dia 14 desse mês, né? As aulas? É? Não. As provas? Dia 14 começam as provas. Ah, tá. Você está falando que começava as aulas, já ia ficar maluca. E agora? Vou ter que comprar material de novo. Porque o meu já era. Perdi tudo. Começam as avaliações. Aí, observe, ó, no segundo par ordenado aqui, o valor de x é 3 e o valor de y é 1. Então, ó, agora nós vamos fazer a representação gráfica desses pares ordenados. Como assim? Ó? Prestem atenção. Para a gente representar em um plano cartesiano, aí eu vou perguntar, o que é um plano cartesiano? É isso daqui, gente, ó. São duas retas perpendiculares. Aí, a reta na horizontal, nós chamamos de eixo X, e na vertical, nós chamamos de eixo Y. Então, ó, são duas retas. Aí, nós temos essa daqui é o eixo X e na vertical é o eixo Y. Aí, observe mais uma coisa. Elas não se encontram aqui, gente? Sim. Elas não estão se encontrando? Sim. Bem no meio. No encontro delas é exatamente a origem, que é o 0. É onde tudo está começando. Aí, vamos imaginar a reta numérica. Quem são os valores que estão na frente do 0? 1, 2, 3, 2, exatamente. Então, 4. 1, 2, 3, 4. E quem são os números que estão atrás do 0? Quais são os números que vêm antes do 0? Menos 1, menos 2, Menos menos 3, menos 4. 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Agora, quem são os números que estão acima do 0? São os números positivos ou os números negativos? Positivos. Positivo. Então, acima vai ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E quem vai estar abaixo, os números negativos. Negativos. Ah, então vai ser praticamente não. Tipo, a mesma numeração. É. Aí, observem, ó. Para vocês montarem um plano cartesiano, é só fazer isso, ó. Lembrar que o encontro das duas retas é o 0, é a origem, e traçar os números. À frente do 0 é os números positivos. Antes do 0, os números negativos. Acima do 0, positivo. Abaixo, negativo. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não. Aí, observem, ó. Quando nós traçamos esse plano cartesiano, o que foi que aconteceu? Vocês observem que nós conseguimos montar aqui quantas partezinhas?
4. 4. Nós temos 4, o quê? Aí nós chamamos de quadrantes. 4 quadrantes. Aí quem é o primeiro? Esse daqui, ó. Primeiro quadrante. Essa é a ordem, que é no sentido anti-horário. Ó. Primeiro quadrante. Aí quem vai ser o segundo? Esse daqui, ó. Segundo quadrante. Esse daqui, terceiro quadrante. E o último quadrante. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Não. Então, nós conseguimos determinar em um plano cartesiano 4 quadrantes, que são esses, ó. Anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí, para que nos serve isso? Porque, olha, eu não sei quem são os pontos, quem são os pares ordenados que vão estar nesses quadrantes. Mas eu consigo determinar, genericamente, os sinais desses números. Como assim, gente? Ó, os sinais desse quadrante, do primeiro. Todo número, todo par ordenado que pertencer a esse quadrante aqui, ele vai ser tanto positivo com relação ao eixo X, quanto será negativo, quanto será positivo com relação ao eixo Y. Então, o sinal do primeiro quadrante, ambos os números serão positivos. Eu não sei quem são os números, mas eu consigo saber de antemão quem será o seu sinal. O sinal dos números serão o quê? Positivo. Todo mundo que estiver pertencente a esse quadrante é o quê? Positivo. Aí você pode perguntar, por quê? Porque, observem, quais são os números do eixo X? São todos os números o quê? Positivos. Positivo. Quem são os números do eixo Y? Também são números positivos. Positivo. Agora, quem vai ser o sinal dos números do segundo quadrante? Entenderam, gente? Porque aqui todo mundo aqui vai ser positivo? Sim. Agora vamos para o segundo quadrante. Qual vai ser o sinal desses números? Quem consegue me dizer? Mais e menos. Mais e menos. Mais e menos ou menos e mais? Menos e mais. Porque Mais. quem vem primeiro? É o valor o de X. X ou o valor de Y? O de X. De X. Com relação a X, os números serão positivos ou negativos? Negativos. Negativos, vai ser menos. E com relação ao eixo Y, os números serão o quê? Positivos. Positivos. Então, menos e mais. Agora, no terceiro quadrante. Menos e menos. Menos e menos. Menos e menos. Todo mundo, todos os valores no terceiro quadrante, eles serão negativos. E no quarto quadrante, Mais e menos. Mais e menos. e menos. Os valores com relação a X serão positivos e os valores com relação a Y serão negativos. Então, nessa Até tá fácil. alguma dúvida? Não, tá Não, agora. tá fácil até agora. Que bom. Então, ó, observem. O que é que nós aprendemos até agora? Nós temos o plano cartesiano, nós conseguimos colocar os valores, o encontro das duas retas é a origem, os valores
à sua frente são positivos, antes são negativos, os valores acima são positivos e abaixo são negativos. A gente consegue dividir esse plano cartesiano em 4 quadrantes e a gente viu como que será os sinais desses números em cada quadrante. Aí ainda tem mais um detalhe, gente. Quando nós estamos falando, ó, nós temos o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Eles recebem 2 nomes especiais. Quais são eles? O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas. Ou a gente chama ele de eixo X, ou chama de eixo das abscissas. Já o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas. Ordenadas. Então, olha, eixo X é o eixo das abscissas. Eixo Y é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Até aqui? Sim. Posso apagar para a gente continuar? Pode. Pode. Vamos lá. Agora eu vou representar pontos nesse plano cartesiano. Aí observem, ó, vocês não podem esquecer que é um par ordenado, ou seja, o primeiro valor sempre vai representar o eixo X e o segundo valor vai representar o eixo Y. Como assim? Olhem esse primeiro ponto aqui, ó. O ponto A, -2 e 4. Quer dizer o quê? -2 corresponde a quem? A X ou a Y? X. A X. Aí, olha, é -2. Ele vai estar no primeiro quadrante ou no segundo? Segundo. 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 É -2. Então, ó, -2, deixa eu aumentar aqui. Aí ele vai até que número? Você vai ligar até o 4. Então, ó, -2, você vai, ligou. Você vai ligar ele até aonde? Até o 4. Até o 4. Pronto. Aqui é o ponto A. É isso, professora. Entenderam? Entendi. Sim. Ó, Eu entendi. segundo ponto. 3 e 2. Ó, esse ponto 3 e 2, ele pertence a qual quadrante? Ao primeiro. É, o primeiro. Porque, É o primeiro. por que ele pertence ao primeiro quadrante, gente? Porque o primeiro quadrante é adição mais adição. Exatamente. No primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Então, agora vamos ligar. Aí você sempre vai começar do eixo X. Quem é o valor aqui do eixo X? O 3. 3. Você vai ligar até onde? Até o número 2. Pronto. Aqui é o ponto B. Alguma dúvida? Não. Não, professora. É fácil até aí. Agora o ponto C. -4 Espero que fique assim, por favor. e -3. Em qual quadrante vai estar esse ponto? O terceiro. Exatamente, no terceiro quadrante. Daqui a pouco, Malu, vai começar as contas gigantes. Ô, tristeza. Aí, é só quando a gente começar a fazer sistema.
Aí, ó, sempre começa a ligar do eixo X. Aí vai ficar, ó, menos 4. Ele vai ligar até aonde? Até o menos 3. Três. Então, aqui, ó, esse é o ponto C. Agora, ponto D. Dois e menos 4. Esse ponto, ele vai estar em qual quadrante? O quarto. No quarto. No quarto quadrante. Deixa eu colocar aqui, aumentar. Menos 4. Aí, observem, nós sempre começamos a fazer a relação, começando do valor de x. Quem é o valor de x nesse ponto? 2. 2. Eu vou ligar o 2 até o menos 4. Então, esse é o ponto D. Gente, até aqui, algum problema? Não. Não. Estão entendendo? Sim. Uhum. Então, agora olhem quando acontecer aí. Assim, ó. Ponto E. 2 e 0. Como é que eu irei fazer nesse caso? Observe, nós temos o ponto é 2 e 0. Qual é o valor de x nesse ponto? O 2. O 2. 2. E qual é o valor de y? 0. 0. Então, quando acontecer isso, gente, quando uma das letras, quando um dos números for 0, o ponto ele vai ficar exatamente em No meio. cima do outro valor. Como assim? Quem é esse ponto? 2 e 0. Qual é o valor de y? 0. Então, quer dizer que você não vai fazer nada com o eixo y. Você vai marcar o ponto exatamente em cima do outro valor, que é quem? 2. Então, o ponto E vai ser exatamente em cima, ó, aqui. Entenderam? Sim. Quando um dos valores for 0, o ponto vai ficar exatamente em cima ou do eixo X ou do eixo Y. Em qualquer número, se for. E no outro número que estiver. Como aqui, ó, o ponto F. 0 e 3. Esse ponto, ele vai pertencer ao eixo X ou ao eixo Y? Ao Y. Ao eixo X. Gente, esse ponto ele vai ficar exatamente em cima do eixo X ou do eixo Y? Do eixo Y. Do eixo Y. Por quê? Porque o valor correspondente ao eixo X aqui é o 0. Então, você vai marcar o ponto exatamente em cima de quem? Do eixo Y. E onde? No 3. Então, ó, ponto F. Então, esse é o detalhe. Quando vier o ponto em que um dos pontos seja 0, em que um dos valores seja 0, você marca esse ponto exatamente em cima de um dos eixos. Alguma dúvida? Professora. Não. Agora, se for assim, ó, Mas, a pergunta professora. da Malu, pode marcar o ponto no 0, só se vier assim, ó, ponto G, 0 e 0. É 0 tanto para X quanto para Y. Então, o ponto G vai ser exatamente aqui, ó, Um ponto de origem. no ponto de origem.
Alguém me chamou, pode perguntar. Era mais pergunta da Malu. Ah, então, alguma dúvida fora essa? Não. Pronto. Então, para casa, vai ficar só uma questão, que é só a página 122, só a primeira questão, para vocês fazerem esse ponto nesse plano cartesiano aí, ó. Super simples. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Tá fácil até aí. Depois, Funções, se fosse no caso. não, mas não é isso não. Tem sistema daqui a pouco, vocês não vão gostar. Então, ó, a nossa aula de hoje introdutória foi isso. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Não? Não. Amanhã nós vamos continuar fazendo outras partezinhas. Nós só vamos começar a entrar na parte de contas gigantes, Malu, depois da prova. Ainda bem que não vai Bom. cair. Então, Ainda bem. gente, bom dia e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, professor.